As pesquisas de opinião não servem apenas para medir o cenário político e social. Elas também o constroem, pois podem fortalecer ou enfraquecer posições e estratégias. É seu papel buscar refletir a realidade. Por isso, caso apresentem distorções dessa realidade, há um óbvio prejuízo com a verdade. Por conta de movimentos como Somos 70% e de uma aparente estabilização na casa dos 30% de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, decidimos adentrar o debate sobre as pesquisas de opinião. Pesquisas de opinião podem ser instrumentos políticos. Certos resultados levam a certas decisões que podem impactar a vida de milhões. Por isso, a credibilidade do instituto de pesquisa é essencial para que sua publicação tenha validade. Muito diferente de uma enquete em rede social, enviesada pela amostragem. Apontar isso é óbvio, mas parece existir um número relevante de pessoas que dão tanta ou até mais importância a enquetes de Facebook do que a institutos sérios e reconhecidos. Mas por que é importante atentar os olhos para as pesquisas de opinião? Bem, basta seguir comentaristas e analistas políticos para reconhecer a importância delas. E eles estão corretos. Mas em dado momento é necessário questionar métodos para que cheguemos a resultados cada vez mais apurados, principalmente em um contexto de pandemia global onde nenhuma pesquisa pode ser realizada nas ruas. O que buscamos aqui é compreender a importância das pesquisas e possíveis eventuais falhas que distorçam o debate nacional. Por isso, fui até Andrei Roman, PhD em Ciência Política pela Universidade de Harvard, CEO da Atlas Político, empresa de pesquisas de opinião. Vou deixar ele se apresentar e depois vamos às perguntas. Atlas é uma empresa de ciência de dados, baseada em São Paulo, mas que atua em vários outros mercados. A gente faz pesquisa de alta frequência também na Argentina, no México, nos Estados Unidos e em vários países da Europa. O Atlas teve a única pesquisa que acertou dentro da margem de erro os resultados da eleição presidencial argentina do ano passado. Também tivemos o melhor desempenho na média de todas as pesquisas nas primárias democratas desse ano. E além das nossas pesquisas públicas, a gente também tem pesquisas privadas que também tiveram um desempenho muito bom. Por exemplo, no contexto das eleições presidenciais na Bolívia. Perguntei ao Andrei qual a importância das pesquisas de opinião. Bom, as pesquisas de opinião têm uma importância extremamente grande, porque eles basicamente pautam o discurso político no país e também pauta uma análise midiática dos eventos políticos. A coisa que mais se discute ultimamente no noticiário brasileiro é o nível do apoio do presidente Bolsonaro, por exemplo. Por esse lado, eu acho que é muito importante, porque basicamente serve como bússola da análise política sendo feita em qualquer momento. As pesquisas também têm um efeito direto e comprovado sobre o posicionamento político das pessoas. Então, a gente tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram, por exemplo, que se uma pesquisa de opinião te fala quem tem a maioria popular, num certo contexto eleitoral, em torno de 8% das pessoas entrevistadas tendem a aderir também àquela campanha, àquela figura. As pesquisas não somente medem a opinião pública, mas também elas conseguem fazer a opinião pública. Reconhecida a importância das pesquisas, é necessário entrarmos no principal debate deste vídeo. Ao olharmos para os números de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, é importante compararmos os resultados de diferentes institutos. Quando olhamos para o Datafolha, ele desponta com uma diferença notável entre as outras. Mas, tais resultados levantaram um sinal de alerta em Andrei, que, primeiramente, publicou um artigo no El País, alertando para um possível problema. Perguntei a ele o que poderia motivar tais resultados. Na minha perspectiva, o que causou essa discrepância principalmente foi a mudança de metodologia de pesquisas presenciais para pesquisas telefônicas. E essa mudança de metodologia determinou, na minha opinião, uma representatividade diferente das amostras da Datafolha em relação ao passado da própria série temporal da Datafolha. Aí você começa a ver, a partir de março, algumas variáveis que não estão mais na média das distribuições amostrais passadas. Em questões como, por exemplo, o voto declarado em 2018, então você tem uma subrepresentação dos eleitores do Fernando Haddad nas amostras da Datafolha a partir de março. Também você tem uma suprarrepresentação do eleitorado branco. A gente viu isso numa amostra Datafolha mais recente. Como dito, mesmo o Datafolha resultando em números consideravelmente maiores do que outros reconhecidos institutos,
o seu alcance é muito maior. O Datafolha repercute muito mais entre importantes jornalistas e jornais. A gente não tentou fazer uma difamação da reputação de nenhum outro instituto, muito pelo contrário, a gente reconheceu tudo que o Datafolha vem contribuindo esse campo de pesquisa de opinião no Brasil e também tudo que o Datafolha vem contribuindo em relação à consolidação da democracia no Brasil. Mas isso não quer dizer que a gente pode simplesmente aceitar todos os resultados do Datafolha sem qualquer tipo de análise técnica, principalmente quando tem algum indício de que pode haver algum problema. Muito pelo contrário, essa reputação e essa credibilidade que a Datafolha tem implica também uma grande responsabilidade. Quando Andrei publicou seu artigo no El País, tecendo críticas às amostragens do Datafolha, o primeiro movimento do Instituto foi retirar alguns dados e não mais publicá-los. Ou seja, ao invés de ser mais transparente, o Instituto preferiu ir para o caminho oposto. A justificativa foi de que tais dados não tinham relevância para o resultado final. Um desses dados era em quem o eleitor de 2018 havia votado. Sabemos que, na realidade, a diferença de votos entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad foi de 55,13% contra 44,87% dos votos válidos. Segundo o cálculo realizado por Andrei, através da amostragem do próprio Datafolha, em número de votos válidos, 63% dos entrevistados declararam ter votado em Jair Bolsonaro e somente 37% para Fernando Haddad. Uma diferença de 25 pontos. Veja, nas eleições de 18, a diferença foi de 10,26%. Na pesquisa do dia 3 de abril do Datafolha, a diferença foi de aproximadamente 25%, 14,74% a mais do que a realidade. Aí tem uma variável de declaração do voto passado e essa variável é completamente distorcida em relação ao que você sabe que foi o voto passado. Pode ser que haja algum impacto de falhas de memória das pessoas que respondem, mas se a diferença for muito grande, isso pode criar realmente uma suspeita de viés amostral. Dias depois, o Datafolha publicou uma réplica também no El País, onde defendia seu método de pesquisa por telefone, algo que eles não utilizavam antes da pandemia. Também questionam o cálculo de Andrei dos votos válidos, mas sem aprofundar no tema, e afirmam: o voto declarado é uma variável tão subjetiva que historicamente muda de acordo com a percepção do eleitorado sobre expectativas e satisfação com a gestão do candidato vitorioso. Não é a falta de eleitores de determinado candidato na amostra que determina uma melhor ou pior avaliação do mandatário, mas sim o contrário. Quando um governante apresenta bom desempenho, a probabilidade da população dizer que votou nele é maior. O próprio Datafolha levanta a possibilidade de que, caso um governante vá bem, mais pessoas dirão que votaram nele. Perfeito. A grande questão é que todas as pesquisas, incluindo o Datafolha, não mostram que Bolsonaro esteja indo bem. Ou seja, o alto índice de votos no candidato se torna ainda mais confuso. Acho que há alguma coisa de razoável na resposta da Datafolha em relação de que existe algum tipo de efeito subjetivo na lembrança do voto passado. No entanto, esse efeito não pode ser um efeito brutal nos resultados e na distribuição amostral, porque se for, pode indicar algum tipo de viés amostral. A literatura acadêmica indica certos limites máximos de quanto você pode esperar que esse tipo de fenômeno pode impactar a sua amostra. O que a gente vê na literatura acadêmica em relação a isso, em comparação com o que a gente viu nas amostras da Datafolha, é que as duas coisas não parecem ser compatíveis, ou seja, o desvio nas amostras da Datafolha parece ser muito maior do que você esperaria normalmente. A influência do Datafolha, conquistada com trabalho sério ao longo desses anos, é tão grande que, quando se discute um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a principal resposta sobre a inviabilidade está no fato da popularidade do presidente se manter estável na casa dos 30%. Mas a única pesquisa que, após a saída de Sérgio Moro e a intensificação da crise da Covid-19, em que Bolsonaro se manteve estável, foi o Datafolha. Algo não corroborado por outros institutos e por outros pesquisadores acadêmicos que detectaram, sim, um distanciamento pós-Moro. A divulgação da pesquisa em um contexto de eventual impeachment foi como um balde de água fria para eventuais articulações. Você provavelmente teve ali um exemplo disso, né, do impacto direto das pesquisas de opinião sobre fenômenos políticos na vida real da nação.
é verdade. Eu acho que as pesquisas da Datafolha nesse contexto, elas tiveram esse efeito de acalmar um pouco os ânimos em relação ao impeachment. Mais importante do que o método de pesquisa é a amostragem da própria. O que estudos e o próprio Andrei apontam é que o método telefônico corre o risco de ter uma distorção de amostragem ainda maior, principalmente se não for realizado após estratificação. O que você faz no processo de pós-estratificação é que você tenta entender quais são os grupos sub- ou suprarrepresentados na sua amostra. Pode ser que você entrevistou bem mais homens do que mulheres. De fato, isso é uma coisa bastante comum, porque os homens têm um interesse maior em política, então eles acabam respondendo às pesquisas com uma frequência maior. O que você então precisa fazer, através de pesos, resolver esse problema. O que vai acontecer no seu algoritmo, num algoritmo iterativo de pós-estratificação, é que os homens vão sistematicamente receber um peso menor e as mulheres vão receber um peso sistematicamente maior. Aí tem escolhas importantes que podem ser feitas. Tem pesquisa, por exemplo, que escolhem pós-estratificar por renda e outras que escolhem não fazer isso. Aí, quais que são as variáveis que a gente deveria escolher? Bom, certamente deveríamos olhar para variáveis que são muito correlacionadas com comportamento eleitoral. Para entender um pouco mais as pesquisas por telefone, perguntei ao Andrei quais são os desafios desse modelo. O principal problema, tanto da coleta online quanto da coleta telefônica, é que a taxa de não resposta é muito alta. Então, a taxa de resposta em média de uma pesquisa telefônica é de 5%. A taxa de resposta de uma pesquisa online é até menor do que 5%, certo? Então, o que isso pode criar em termos de desafios metodológicos? O perfil das pessoas que podem estar respondendo à pesquisa pode ser sistematicamente diferente do perfil das pessoas que não respondem à pesquisa. Por um motivo muito óbvio, que é engajamento político. A gente vem tendo evidências disso nas pesquisas no Brasil. Na eleição de 2018, nas pesquisas telefônicas, sempre o percentual de Jair Bolsonaro era maior do que nas pesquisas presenciais. Então, por conta disso, as pesquisas com coleta telefônica precisam ter uma certa cautela em termos de correções metodológicos para lidar com esse problema que na literatura é conhecido sob o nome de differential non-response. O que é isso? Taxa de não resposta diferencial entre grupos diferentes. Enquanto trabalhávamos para finalizar este conteúdo, vários institutos divulgaram novas pesquisas. Um dado chamou a atenção. Durante nossa conversa, Andrei mencionou que ele prefere medir a aprovação não com ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, mas com uma pergunta simples. Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Jair Bolsonaro? Esse questionamento é utilizado em praticamente todo o restante do mundo. Na pesquisa Atlas, do dia 27 a 30 de junho, 32,8% disseram que aprovam o presidente Jair Bolsonaro, 63,8% não aprovam e 3,5% não sabem dizer. Outra pesquisa que tem dado bastante destaque a essa questão é a Data Poder. A pesquisa realizada por telefone do dia 6 a 8 de julho aponta 47% de desaprovação, 40% de aprovação e 13% de não sei, não responderam. Ou seja, a Atlas aponta uma diferença de 31% entre aprovação e reprovação de Bolsonaro. A Data Poder aponta 7%. Vamos colocar esses números em valores brutos da população apta ao voto para facilitar a compreensão do que essa diferença significa. Estima-se que o Brasil tem 150 milhões de eleitores. A Atlas Político, portanto, apontaria para 49,20 milhões de brasileiros que aprovam Bolsonaro, 95 milhões e 700 mil ou desaprovam, um saldo negativo de 46 milhões e 500 mil. A Data Poder, por outro lado, aponta 60 milhões de pessoas que aprovam Bolsonaro e 70 milhões e 500 mil que o reprovam, um saldo negativo de 10 milhões e meio, uma diferença gigantesca entre as duas pesquisas. Esses números saíram posteriormente à entrevista com o Andrei. Entretanto, durante nossa conversa, ao falarmos sobre entrevistas telefônicas, ele fez uma observação acerca da Data Poder. A Data Poder não é uma entrevista telefônica comum, ela é uma entrevista telefônica por robô. Então não é uma pessoa que está te ligando para falar com você, mas é um mecanismo de robô. O que isso gera? Uma taxa de resposta ainda menor. Sempre quando você tem um robô telefônico ligando, ao invés de ser uma pessoa de verdade, você tem uma taxa de resposta ainda menor
E com isso, esse desafio de como lidar com uma taxa de não resposta é ainda mais grave nesse tipo de pesquisa. É por isso que, no passado, o Datafolha vinha criticando bastante o Datapoder, ou a XP, pelo uso de pesquisas telefônicas para fazer a avaliação de cenário eleitoral. Hoje, parece que essa crítica meio que foi esquecida, porque a Datafolha está conduzindo a pesquisa, mas, essencialmente, o problema não desapareceu, ele continua igual. Isso não quer dizer que a gente não pode nunca fazer pesquisa telefônica para intenção de voto, ou para qualquer pergunta que seja, mas que você precisa lidar com esses desafios metodológicos de um jeito transparente a partir de uma metodologia sólida. Apesar das críticas, Andrei deixa claro seu respeito pela história do Datafolha e pondera saber que existe um inerente conflito de interesses entre ele criticar um concorrente direto. Mas assim, obviamente existe um novo conflito de interesse, porque eu sou o CEO do Atlas, a gente está num momento onde as pesquisas estão divergindo em termos de resultados, eu preciso defender o trabalho do Atlas. O que eu peço é que todo mundo faça uma análise técnica desse assunto. Gostaria que a gente tivesse mais estatísticos de universidades no Brasil olhando para esse assunto, vindo com uma análise imparcial acima dos resultados que estão sendo apresentados pelos vários institutos. Por isso é importante fazermos uma análise técnica. Procuramos também o Instituto Datafolha via e-mail para se manifestar, mas obtivemos como resposta: o Datafolha está completamente voltado à operação de seus estudos. Infelizmente, no momento, não há espaço para outras empreitadas. O Instituto agradece o convite e se coloca à disposição para o debate em tempo mais oportuno. É curioso que tal debate não tenha ganho o interesse dos comentaristas e analistas, visto que as pesquisas de opinião podem causar um terremoto político, ou, ainda, terem um efeito contrário, o de diminuir a crise em escala Richter. Espero que tenham gostado. Esse conteúdo deu bastante trabalho, mas acredito que valeu a pena pelo resultado final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e deixe seu gostei. Nos ajuda muito a continuar criando conteúdo dessa forma. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Yeah.